Saudações a todos. Estamos aqui no nosso quarto e último vídeo da disciplina de Estatística. Eu sou o professor Ricardo Normando e agora a gente vai discutir sobre probabilidade. Qual é a probabilidade de você terminar esse curso? Qual é a probabilidade de chover amanhã? Qual é a probabilidade de faltar energia até o final desse vídeo, enquanto você estiver assistindo? Tudo o que acontece, ele é regido por uma probabilidade de existência. Para você ter uma noção bem rápida, até o início do século XX, desde o surgimento do homem até o início do século XX, nós vivíamos uma época determinística. Eu acho que você já ouviu a expressão, pau que nasce torto, morre torto. E dizia minha avó, até a cinza é torta. Só que as coisas não são bem assim. No início do século XX, a ciência começou um movimento que mostra que a natureza é um conjunto de possibilidades. Então aí a teoria das probabilidades ganha um corpo muito grande. Porque todo evento, toda situação que você conhece, ela é provável de ocorrer. Ok? Então, o que é probabilidade? Quando se pensa em probabilidade, se pensa inicialmente, quem já ouviu falar do assunto, em jogos de azar. Dados, roleta, baralho. E se você ouve e pensa também nesse assunto, como jogos de azar, uma sugestão interessante de aplicação da probabilidade nos jogos de azar é o filme Quebrando a Banca. Se você não assistiu ainda, assista. É a história de um rapaz que aprende a usar probabilidade para prever jogos de cartas em cassinos e ganha muito dinheiro com isso. So, how much is this thing gonna run me? The belt's $49.95 minus 15%. The jacket's $510. 365 minus 10% for shoes were just marked down from $155, so you're looking at $1,042.68. I'm pretty good with numbers. Ben Campbell was the most gifted student at MIT. I've never had a student as impressive as you. But there were some problems he couldn't solve. $300,000 for school? Where am I gonna get that kind of money? Until the day he was given the chance. You have to follow me now. So is this some kind of a math club? You ever studied blackjack? Are you talking about counting cards? As a team, yes. When? Weekends. Where? In Vegas, you can become anyone. A propósito, essa história ela não é fictícia. Ela é baseada num fato real, nos grandes cassinos da França, no final da Idade Média, onde alguns matemáticos reuniram seus alunos e foram para os cassinos estudar probabilidade. E daí eles entenderam como é que a probabilidade funcionava nos jogos de azar e passaram a apostar. Então, essa história ela é citada num livro. O livro vai aparecer aqui na tela agora, você anota a referência, lê, que tem histórias bem interessantes usando o conceito de probabilidade no cotidiano. Se você não gosta muito de conta, ele é um livro interessante porque ele não traz nenhuma conta. Ele é um conceito puramente teórico aplicado no seu dia a dia. Então leia, que você vai encontrar coisas bem interessantes, inclusive essa história que eu acabei de falar, que deu origem ao filme. Ok? Então, o que é probabilidade? É você saber, né, se um evento pode ou não acontecer, quais as chances de ele acontecer ou de não acontecer. E existem aí a possibilidade real e a possibilidade teórica. Qual é a diferença entre um e outro? Quando você lança uma moeda, teoricamente, existe 50% de probabilidade de dar cara, 50% de probabilidade de dar coroa. Como é que eu sei que é 50%? 2 mais 1. 24, aí hoje? Acertou. 3 mais 4. Bora, caramba. 28. 28? Acertou. Ah, miserável. Quem te ensinou isso? Professor, foi meu professor, muito doido, de ciência. Tá bom. A moeda tem duas faces. Naturalmente vai cair uma delas. Uma em duas. 1 dividido por 2, 0,5, 50%. Então, só que se você jogar uma moeda 10 vezes, provavelmente você não vai conseguir 5 caras e 5 coroas. E aí veio o caso prático. Como é que você aproxima o caso real do caso prático? Aumentando a frequência dos lançamentos. A partir da hora que você lançar a moeda 10, 20, 100, 200, 500 vezes,
você vai se aproximar cada vez mais dos 50%. Qual é a probabilidade de eu encontrar um estudante que fuma em sala? Qual é a possibilidade de eu discutir ou de eu saber se vai chover ou não no próximo domingo? Tudo isso é regido pela teoria das probabilidades. Então eu preciso de alguns conceitos. Primeiro, é o conceito de espaço amostral. O que é espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados que são possíveis no meu experimento. Por exemplo, quando eu lanço um dado, eu tenho 6 faces possíveis. Então esse é o meu espaço amostral. Quando eu tenho uma moeda, eu tenho cara e coroa. Esse é o meu espaço amostral. Hábito de fumar, fumar ou não fumar. Esse é o espaço amostral. Existem características, existem grandezas cujo espaço amostral é indefinido. Por exemplo, quando eu compro uma lâmpada, qual é o tempo de vida útil dela? O tempo de vida útil é um espaço amostral, só que é infinito. Eu não tenho como determinar. Uma lâmpada pode durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 anos, depende do regime de utilização. Então, esse é um espaço amostral que pode ocupar qualquer valor. Os eventos, que é a segunda definição que eu vou utilizar, é o subconjunto de cada espaço amostral. Então, quando eu tenho um dado e eu jogo, quando eu espero, por exemplo, que caia uma face par, dentro do meu espaço eu defini eventos. Face par, 2, 4 e 6. Dentro de todo o espaço amostral, que são as faces de 1 a 6. Então, do ponto de vista teórico, o que é probabilidade? É quando eu relaciono o espaço amostral com o evento. Em matemática, de forma geral, relacionar é dividir. Essa probabilidade, essa medida de incerteza é a quantidade de eventos pela quantidade de espaços amostrais. E aí essa definição, essa fórmula está na unidade. Você vai ler a unidade, né, e discutir com seus colegas e o seu tutor aí as probabilidades dos eventos que estão discutidos também na própria unidade. Ela traz uma série de exemplos e vocês vão discutir. Então, a forma que eu tenho de discutir essa probabilidade é: qual é a probabilidade da moeda? 50%. Qual é a probabilidade do dado? 1 em 6. E aí você divide aí e vê quanto é que isso dá. Isso tudo porque a natureza, como eu já mencionei, apresenta variabilidade, apresenta possibilidade de ocorrência. Nem tudo que você faz você pode prever o que vai acontecer no evento seguinte. Se você lançou uma moeda 100 vezes, você não tem como dizer o que vai acontecer na 100ª vez que você lançar a moeda. Moço, me arruma uma moeda. Pô, mas moeda, velho, você aceita cartão? É o de cartão do mendigo. Puta, o cara tem cartão, velho. Passei 10 centavos em 10 vezes. Me arruma uma moeda, o cara falou, só tem um cartão. Eu falei, essa e ela Visa. Pum. Só do ponto de vista teórico e depois do ponto de vista prático, como eu disse, você compara os dois. Dentro desse conceito de probabilidade, e unindo uma coisa que nós já falamos lá no vídeo 1, sobre quantidades discretas e contínuas, nós temos probabilidades relacionadas a eventos discretos e probabilidades relacionadas a eventos contínuos. E aí eu tenho o que nós chamamos de distribuição de probabilidade. O que é uma distribuição de probabilidade? Digamos, eu vou citar, para você poder relacionar na leitura, o que está citado na unidade. Você tem 2 dados. Você vai lançar os 2. Você tem que a soma dos lados do lado do primeiro dado e a soma do lado do segundo vai dar um determinado valor. Por exemplo, se eu lancei o primeiro dado, caiu a face 2, e o segundo caiu a face 6, o meu resultado é 8, a soma. Diante disso, qual é a probabilidade de cair uma determinada soma quando você lança os dados? Então, se eu fosse jogar dados com você, jogar 2 dados, qual a soma você apostaria? Soma 1, soma 2, soma 10, soma 15? Você apostaria numa soma 15? Discuta com seu colega aí
Se você estiver assistindo o vídeo com um colega, discuta com ele se você apostaria numa soma 15, numa soma 13, numa soma 1. Se você tiver discutido isso com seu colega, né, você dá uma pausa no vídeo agora, se você estiver com ele, você discute com ele. Depois da pausa, você deve ter chegado à conclusão que não tem probabilidade nenhuma de essa soma dar 1 ou 15. Porque se você lançou 2 dados, no mínimo, cada um vai cair com a face 1. Então a soma mínima é 2. Como cada face máxima é 6, a soma maior é 12. Então varia de 2 a 12. Então nós podemos apostar nesse intervalo. Qual é a probabilidade maior de ocorrência? Soma 2, 3, 5, 8, 12? Qual é a probabilidade maior? E aí na unidade está discutida a probabilidade em cada caso. Quando eu somo tudo isso e coloco num polígono de frequências, eu tenho uma curva que vai demonstrar uma coisa chamada distribuição de probabilidades. Eu tenho um evento que pode ocorrer de diversas maneiras e eu faço um mapeamento disso num gráfico. Abra na sua unidade aí a distribuição de frequências para esse evento que eu citei, a soma dos 2 dados, que você vai ver qual é a curva que foi formada. Então, na natureza, nós temos diversas curvas de distribuição. Nós temos curvas para variáveis discretas, lembrando, variável discreta, aquela que só aceita valores inteiros. Nós temos 4 tipos: Bernoulli, distribuição binomial, distribuição hipergeométrica, distribuição de Poisson. Nós não vamos estudar, eu estou apenas citando quais são. Porque aqui me interessa são as das variáveis contínuas. Só que nós temos 3, exponencial, a de Weibull e a normal. E é a distribuição normal que vai me interessar. Lembre que quando eu falei de kurtose, eu falei de distribuição normal. A distribuição normal é uma curva padrão. É uma das curvas mais importantes de estatística, porque ela representa a maioria dos fenômenos naturais. A grande maioria pode ser representada por uma distribuição normal. Quando eu tenho uma distribuição muito grande, todas as outras podem ser simplificadas por uma distribuição normal. Tá? A distribuição normal tem algumas características, é uma curva em forma de sino, você vai ver aí na sua unidade qual é a característica fundamental dela. Essa forma de sino, você vai ver como é que ela é desenhada. Ela tem uma moda, ou seja, uma curva unimodal, e essa moda é igual à média. Então ela não é uma curva assimétrica, ela é simétrica, perfeitamente simétrica, 50% à esquerda da média, 50% à direita da média. Tá? Então, os valores abaixo de uma curva de distribuição normal, eles variam de 0 a 100%. Então é uma distribuição de probabilidade. Então eu tenho uma probabilidade como resultado. Lá na unidade você vai ver que essa probabilidade é expressa por uma área. A área que está abaixo da curva normal, dentro do desvio padrão que você precisa. Porque uma distribuição normal ela só é bem identificada quando você tem a média e o desvio padrão, porque eu sei o quanto a minha distribuição começa a se afastar da média. E como eu já disse, ela tem um coeficiente de kurtose muito bem definido. Tá? Então, eu sugiro que você veja a aula de distribuição normal com muita atenção, porque ela modela a maioria dos fenômenos estatísticos que nós temos hoje. Então, é uma curva padrão, ok? Então, ela fica completamente caracterizada pela média e pelo desvio padrão. Médias e desvio padrão diferentes vão dar origem a curvas diferentes, ok? Então, e ela pode resumir o trabalho de todas as outras distribuições quando eu tenho um número grande de amostras. Então, nessa aula foi discutida os conceitos de probabilidade, nós falamos um pouco sobre a distribuição normal, citamos alguns exemplos, e eu recomendo fortemente que você não perca nada da unidade, porque nós procuramos seguir um raciocínio bem linear e bem detalhado no cálculo dessas distribuições normais que nós colocamos como exemplo lá. E por aqui nós vamos encerrando a série de vídeos sobre estatística. Espero que você tenha aproveitado. A essa altura do campeonato você já deve estar bem perto de realizar a sua prova. Espero que você obtenha sucesso, seja aprovado na disciplina e qualquer coisa venha nos visitar aqui na sede da Ateneu. Estamos à sua disposição para recebê-lo, para que você possa conhecer as nossas instalações. No mais, um forte abraço, sucesso, até a próxima.